Seja bem-vindo ao Espaço Saúde, que hoje vai tratar sobre um tema que é muito comum em diversos lares do Brasil: os acidentes domésticos. Dados do Ministério da Saúde mostram que acidentes como queimaduras, hemorragias e fraturas são a principal causa de morte em crianças de até 9 anos de idade. É claro que esse é um perigo que ninguém gostaria de estar exposto, mas que representa um risco real se não forem tomados os devidos cuidados. E que cuidados seriam esses? Bom, para falar sobre isso, a gente recebe aqui o André Fortes. Ele é enfermeiro da Gerência de Saúde do Sistema CNC Sesc Senac. André, muito obrigado aqui pela sua participação no Espaço Saúde. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E André, eu queria que você começasse falando qual é o tipo de acidente mais comum. São as queimaduras, né? As queimaduras, elas são descritas por várias literaturas como o trauma doméstico mais comum. Ela normalmente provoca inúmeras hospitalizações ano a ano, causando várias mortes e outros agravos à saúde. E o pior de tudo, dentro de um ambiente doméstico, crianças, idosos e adultos estão expostos da mesma forma. E por que esse é um acidente assim tão comum? Todo mundo entende que o fogo é perigoso desde cedo, né? Isso já não devia ser um senso comum nas pessoas? Sim, mas isso é a junção de dois fatores. O primeiro é a imprudência, né? Um comportamento imprudente e hábitos imprudentes, eles sempre colaboram para a criação de um acidente. O segundo é a relação de afinidade que nós temos com fontes de energia, né? Seja ela fonte de energia química, térmica ou elétrica, essas fontes de energia fazem parte do nosso dia a dia, para promover o nosso conforto, fazer o nosso alimento, para trabalhar e fazer os afazeres de todo dia, né? Bom, André, e como a gente pode caracterizar as queimaduras? As queimaduras, elas podem ser caracterizadas basicamente pelo nível de profundidade da lesão na pele. Esse nível de profundidade é denominado como queimadura de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Quanto maior o grau, maior é a lesão na pele. A queimadura de primeiro grau é uma queimadura que ela é reconhecida por uma forte dor e a pele onde foi queimada fica avermelhada. É uma queimadura que não provoca muitas hospitalizações, é uma queimadura simples, nós chamamos ela de queimadura superficial. Muito dificilmente ela vai provocar algum agravo severo à saúde, pode ser até cuidada dentro de casa mesmo. A queimadura de segundo grau não, já começa a complicar. A queimadura de segundo grau ela se apresenta sempre com bolhas, a pele tem um aspecto desnudo, meio liso, brilhoso, um pouco descolorado e também provoca uma dor intensa. Cabe ressaltar o seguinte, a queimadura de segundo grau, essas bolhas não devem, em hipótese alguma, serem estouradas ou perfuradas por alguma coisa. A queimadura de terceiro grau, que já começa as queimaduras mais graves, uma queimadura gravíssima, ela se apresenta também com forte dor, que isso é uma coisa contraditória, mas sim, ela apresenta forte dor. Ela tem um aspecto meio espesso, a pele parece um pouco ressecada, às vezes um pouco enegrecida, acinzentada, e se parece muito com a textura de um couro. A queimadura de quarto grau é a queimadura mais grave que tem. Ela consegue alcançar todas as camadas da pele, musculatura, ossos e às vezes até órgãos internos. É uma queimadura que há quase que toda a destruição da pele. E o que nós podemos fazer diante dessas lesões? As queimaduras têm um tratamento bem básico. O tratamento da queimadura é irrigação imediata na área queimada. O que é isso, André? É lavar a área queimada com água em temperatura ambiente, sempre na temperatura ambiente, ok? Depois que você lavar, se for possível, seca essa área queimada, cobre com um pano limpo e desloca essa pessoa para o hospital. O tratamento da queimadura, ele sempre deve ser feito na unidade hospitalar. Os problemas acontecem por causa dessa tentativa empírica de se tratar a queimadura em casa, né? Uma coisa muito típica que nós devemos observar na queimadura é o seguinte, quando você encontra uma pessoa queimada e a área queimada possui algum tipo de adereço como anéis, pulseira, cordões, é prudente retirá-los, porque esses adereços podem estar aquecidos também. Até porque, se eles ficarem ali, o edema que a queimadura vai provocar, eles podem agravar a lesão. Outro aspecto que deve se observar também são roupas. Se uma pessoa se queimou e queimou sobre uma roupa, se for possível retirar a roupa, retire. Caso não saia, deixe a roupa lá do jeito que está. Bom, André, a gente tem aqui algumas dúvidas que mandaram para a gente sobre queimaduras. Vamos ver a primeira. Podemos usar pomadas para tratar queimaduras? Não é necessidade de colocar pomada. A pomada não vai ter um efeito objetivo e efetivo no primeiro contato com a queimadura. É suficiente só lavar com água abundante e lavar toda essa área. A pomada é um medicamento, ele deve ser usado
no atendimento hospitalar, no atendimento mesmo, seja primário e secundário. Ela, como é um medicamento, ela deve ser sempre prescrita por um profissional médico. Então, a pomada, de forma alguma, deve ser utilizada no primeiro contato. Até porque, quando as vítimas chegam queimadas no hospital, a primeira ação é lavar essa área queimada. Então, aquela pomada que você passou, ela vai ser retirada efetivamente quando a vítima for abordada no hospital. Bom, a gente tem mais uma dúvida aqui sobre o que fazer em caso de queimaduras. Vamos a ela. Eu sempre ouvi dizer que pode usar pasta de dente, café, manteiga e azeite em queimaduras. É verdade? De forma alguma, isso é mentira. Isso é um mito, né? Isso é um dos maiores mitos. O maior agravo da queimadura é a infecção. Então, quando você coloca uma substância de origem vegetal ou animal sobre uma pele lesionada, você está colaborando para o surgimento e o agravamento de uma infecção. Bom, vamos passar aqui para um outro tipo de acidente que também é bem comum, que são as hemorragias, né? Que seja por um corte simples ou por um acidente grave. Como que a gente pode reagir nesses casos? Olha, a hemorragia é um dos acidentes que causa mais temor da pessoa que quer ajudar a pessoa que se feriu. Mas, basicamente, normalmente, né, é um tipo de acidente doméstico que não causa muita gravidade. Um ferimento básico em casa pode ser cuidado até mesmo com um desses curativos adesivos que nós encontramos em farmácias. Normalmente são coisas bem simples. Mas, eventualmente, quando esse ferimento é causado por algum objeto cortante ou pérfuro cortante, alguma ferramenta de fonte elétrica ou algum eletrodoméstico, esse ferimento eventualmente pode ser grave. A gravidade da hemorragia está diretamente ligada ao fluxo de sangue perdido. Não se deve se preocupar se foi uma veia ou foi uma artéria que rompeu. Você deve se preocupar com o fluxo de sangue perdido. Um fluxo de sangue perdido de médio a grande, ele deve ser atendido imediatamente. E como é que nós atendemos essa hemorragia? Pega-se um pano simples, pode ser um pano de prato, uma toalha, até mesmo um pano de chão, um pano. Coloque-se em cima da área lesionada e comprime vigorosamente, em média, 3 a 4 minutos. Mas deve se preocupar com uma coisa, sempre um pano. Não utilize nada que possa absorver o sangue, como, por exemplo, papel higiênico, guardanapos de papel, fraldas descartáveis, absorvente feminino. Não utilize nada disso. Tem que ser sempre um pano. Outra coisa, não precisa lavar o ferimento. Você só deve lavar o ferimento quando você vê que há um fragmento lá dentro. Se houver um fragmento lá que vai machucar quando a pessoa comprimir, aí você lava para retirar esse fragmento. Uma coisa interessante também é o seguinte, se você não conhece a pessoa que sofreu o acidente, não manipule aquele sangue sem proteção. Coloque uma luva ou improvise um saco plástico, coloque nas suas mãos e vai lá e faça essa compressão. Essa compressão, entre 3 e 4 minutos, você vai notar que vai diminuir o fluxo de sangue, essa perda de sangue vai diminuir. Nesse momento, após esses 4 minutos, você pode fazer um curativo. O curativo nada mais é do que você amarrar alguma coisa, aquele pano que você colocou em cima da lesão. Você pode usar uma tira de pano, uma atadura, uma gravata, um cinto, qualquer coisa que comprima aquela área. Uma coisa interessante falar é que a compressão tem que ser forte, mesmo que cause dor à vítima, essa compressão tem que ser vigorosa e entre 3 a 4 minutos você descomprime o local. Bom, André, alguns acidentes domésticos eles podem causar também fraturas, né? Que tipos de situações isso pode ocorrer? As fraturas de dentro de casa, as fraturas do ambiente doméstico, elas têm sempre a mesma derivação. Elas sempre derivam de quedas de altura mesmo, a pessoa fazendo algum trabalho doméstico, como a limpeza de uma área superior ou a manutenção, escorregamentos, certo? Quedas de idosos são um dos maiores fatores de fratura dentro de casa. De repente, quando utiliza escada, né, para tentar limpar um local que é mais alto, né? Sobretudo, escadas de acesso, certo? Esses ambientes são típicos de causarem fratura. Bom, e que providências a gente pode tomar caso a gente perceba que o acidente de fato provocou alguma fratura? Sim, a fratura ela é a lesão que mais causa pavor à pessoa que quer ajudar. Óbvio, né, devido àquele aspecto horrível que nós vemos ali. Porém, é uma emergência que nós podemos agir com muita facilidade. Quando você se deparar com uma fratura, existem alguns aspectos que são típicos da fratura. O primeiro é a deformidade. E o segundo sempre é a dor, uma dor muito forte. São duas coisas típicas da fratura. Eventualmente, você vai encontrar um edema e, às vezes, você pode encontrar até uma hemorragia.
certo? Quando aparece uma hemorragia numa fratura, isso é um sinal de que nós chamamos de uma fratura aberta. O que é uma fratura aberta? É quando o osso se quebrou e houve um rompimento do tecido com um fragmento desse osso. Nesse caso, quando aparece esse fragmento ósseo ou esse ferimento na fratura, é importante fazer um curativo imediatamente, certo? Seguem as técnicas de curativo que nós falamos. Mas, de forma geral, quando você se deparar com uma fratura, deixa a fratura do jeito que está. Deixa ela lá. É bom sempre chamar uma equipe de resgate, uma ambulância, um 93 ou um 92. Muito dificilmente você vai conseguir conduzir essa pessoa com calma e sem dor até o hospital. Então, deixa a fratura lá, não precisa mover, não precisa mexer nela, desculpe. O que você tem que entender é o seguinte, só manipule a fratura quando essa fratura for aberta, quando houver o rompimento da pele. Bom, André, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, o programa está chegando ao final, mas que recomendação você gostaria de fazer para que as pessoas que estão assistindo possam ficar um pouco mais atentas a esses cuidados? A nossa casa ela é sinônimo de conforto e de acolhimento, né? Mas, eventualmente, essas coisas podem acontecer. Então, quando você estiver diante de um acidente, mantenha-se calmo, chame o serviço de emergência imediatamente e siga essas orientações que nós falamos aqui, que elas serão bem úteis e, com certeza, você vai ter êxito. Ok, André, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Saúde. Eu que agradeço. Não se esqueça que esses são apenas cuidados imediatos. Em caso de dúvidas ou se o acidente for grave, chame um médico ou o corpo de bombeiros pelos telefones 192 ou 193. E caso você queira mandar alguma pergunta sobre esses cuidados preventivos a acidentes domésticos, o nosso e-mail é espaçosaude@cnc.org.br. Até o próximo programa.